Pai do Senhor Jesus, estamos aqui no canal Unidas pela Fé para mais uma mensagem da Palavra de Deus ao meu e ao teu coração. Essa semana nós estamos trabalhando com o tema Quando Deus Diz Não. Se você ainda não foi lá no canal, vai lá, dá uma olhadinha. Todos os dias da semana, dessa semana, nós temos um vídeo de reflexão para a tua vida, para que você entenda quando Deus diz não. E hoje, o tema que lhe foi proposto, que me foi proposto, está em João, capítulo 11 e versículo 6, que vai dizer assim a palavra do Senhor. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. E o tema vai dizer, quando Deus diz não, é porque quando vier o sim, é para um milagre ainda maior. E realmente, se nós formos meditar nessa palavra, nós vamos meditar nessa palavra juntos, nós vamos ver que quando o Senhor Jesus soube que Lázaro estava doente, onde nós lemos aqui, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Olha que coisa, né? Tem muitas situações que nós passamos, situações difíceis, porque aqui nós vamos ver que a palavra do Senhor está dizendo que Lázaro está doente, né? E tem situações que nós passamos que é de imediato a gente se desesperar, né? A gente recebeu a notícia de que alguém se acidentou, de que alguém está enfermo, de que alguém faleceu, enfim. Notícias ruins, quando nós recebemos, nós nos desesperamos. Como seres humanos, como carne que somos, falhos, nós nos desesperamos. Mas aqui a palavra do Senhor está dizendo que quando Jesus soube que Lázaro estava doente, Lázaro, amigo de Jesus, amigo de Marta, amigo de sua irmã, né, amigo de Maria, eles eram amigos, a palavra do Senhor vai dizer que eles eram amigos, né, e aqui nós vamos ver que o Senhor, ele ainda se demora 2 dias no lugar onde estava. O Senhor, ele, vamos entender que o Senhor disse, não, eu não vou agora. Agora não é o momento. Não vou fazer nada nesse momento, né? E coisa difícil é ouvir não. A gente não gosta de ouvir não, né? A gente quer ouvir sim para tudo, principalmente para aquilo que a gente coloca muita expectativa. Porque imagina, né? Quando as irmãs de Lázaro mandaram, né, dizer a Jesus que Lázaro estava enfermo. E elas, sabendo que Jesus amava a Lázaro, quando Jesus recebe a notícia, ele permanece no lugar onde estava. Difícil, né? É muito difícil, né? Porque a gente não quer ouvir não. A gente quer para ontem, a gente quer para agora, mas a nossa vontade, muitas das vezes, não é a vontade do Senhor, e nós precisamos entender isso. E vamos ver que Jesus, ele diz para os discípulos, vamos para a Judéia, e aí os discípulos ficam questionando, mas nós vamos lá, e lá procuraram nos apedrejar, e nós vamos voltar lá. E respondeu Jesus e falou com eles, né? E acrescentou mais. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. E aí os discípulos disseram, Senhor, mas se ele dorme, está salvo. Jesus, porém, disse, ele não está dormindo. E aí Jesus diz claramente, Lázaro morreu. Jesus sabia que Lázaro
morreria. Jesus sabia, e por isso Jesus fala no versículo 14, Lázaro morreu, para que todos ali parassem de indagar. Aleluia. E nós vamos ver que Jesus sabia que Lázaro estava doente. E Jesus sabia que Lázaro morreu. E mesmo assim, Jesus permaneceu onde estava, Jesus permaneceu ali e Jesus sabia o momento que ele iria agir. É por isso que muitas das vezes, eu e você, recebemos um não. E não entendemos, não queremos entender, não queremos aceitar. Mas sabe por quê? Porque queremos que seja feita a nossa vontade. Só que quando nós oramos, né, e nós falamos para o Papai do céu, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí nós pedimos ao Senhor para que Ele faça conforme a vontade dEle, assim na terra como no céu. E quando o Senhor faz conforme a vontade dEle, a gente não aceita. A gente não quer aceitar. A gente quer para ontem. A gente quer o haja, a gente quer que faça, a gente quer que aconteça. E às vezes o não de Deus está nos protegendo para um milagre, um sim ainda maior. Porque estavam indagando que Lázaro estava dormindo ou adormecido. Mas o Senhor esperou para que o milagre que ele ia operar fosse ainda maior. É difícil esperar, né? Às vezes a gente lê lá os Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas parece que a gente só lê da boca para fora. E nós precisamos ler com o coração, com a mente nesse salmo e descansar no Senhor de verdade. Esperar no Senhor de verdade. Quando Ele diz não, vamos esperar nele. Ele vai chegar, Ele vai agir, mas é no momento dele, não é no meu e no seu. Como diz a palavra do Senhor, que há um tempo determinado para todas as coisas. E o nosso Deus é o dono do tempo. Ele sabe quando dizer sim e Ele sabe quando dizer não. E nós precisamos entender isso. E aí quando nós passamos a entender que o nosso Deus, o nosso Pai, Ele quem sabe o momento certo de dizer não e de dizer sim para nós, aí sim as coisas começam a acontecer da maneira que o nosso Deus quer. Nós vamos ver aqui a palavra do Senhor dizendo que Jesus chegou, encontrou a Lázaro já sepultado há 4 dias, ou seja, Lázaro já estava morto há 4 dias. E nós vamos ver que Marta diz: Senhor, se tu estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. E aí Jesus diz para ela: o teu irmão há de ressuscitar. E ao invés dela receber esse sim, ela também indaga, ela também não crê. Ela diz: ah, sim, ele há de ressurgir no último dia. Aí Jesus disse para ela: ei, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Vê que coisa, né? Quando ela pediu, né, para que levassem a notícia a Jesus e Jesus não veio, ela provavelmente ficou chateada porque recebeu o não. Quando Jesus chegou, ela disse: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Ou seja,
O Senhor falou não. Quando eu mandei chamar, quando eu precisei, o Senhor falou não. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E aí Jesus fala para ela, o teu irmão há de ressuscitar, ele vai ressuscitar. E ali ela fala, sim, na ressurreição do último dia. Que coisa, né? Diante do Todo-Poderoso, ele chegou e ele tem poder para fazer muito mais do que pensamos, do que imaginamos. Ele é a ressurreição, ele é a vida. E quem crê nele, ainda que morra, viverá. Ele tem para nós vida eterna, ele tem para nós salvação, ele tem para nós coisas maravilhosas, mas não aqui. Aqui nós passaremos dificuldade, nós receberemos não, nós teremos aflições, mas o Senhor, ele nos promete uma vida eterna junto com ele, se nós formos fiéis até o fim, se nós permanecemos firmes com o Senhor até o fim. O Senhor diz que ainda que morra, viverá. Ele pode ressuscitar, ele pode ressuscitar aquilo que morreu, assim como ele ressuscitou a Lázaro. Ele pode ressuscitar os teus sonhos, ele pode ressuscitar aquilo que você acha que não tem mais jeito. O Senhor, ele pode ressuscitar. E pode ser que ele não chegue quando você der a notícia. Pode ser que ele não chegue quando você dobrar os teus joelhos e pedir o socorro. Mas ele vai chegar. Não sei se é no primeiro dia, não sei se é no segundo, se é no terceiro, se é daqui 1 ano, se é daqui 10. O Senhor vai chegar e vai agir na tua causa. Creia nisso e continue crendo que o Senhor é bom em todo tempo para fazer. Ele pode fazer muito mais do que nós pensamos e imaginamos. Nós vamos ver que Jesus, ele chorou a morte de Lázaro. Nós vamos ver que Jesus, ele se encaminha para o túmulo. E Jesus, eu tenho certeza que ele sabia, né? Já era um plano de Deus, né? Para que o milagre fosse ainda maior. E quando Jesus se encaminha para o túmulo, né? Jesus fala, tirai a pedra. E aí Marta diz, Senhor, mas já cheira mal, já é de 4 dias. E Jesus disse, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus. Ei, ainda que você receba não, creia, porque se você crê, você vai ver a glória de Deus. E o não, nesse momento, é proteção para a tua vida. Nesse momento, talvez seja para ser como Lázaro. Talvez você está indo, passando por um processo, o Senhor está dizendo não. Talvez esse processo vai doer, talvez esse processo vai piorar, porque Lázaro, ele estava doente. Depois ele morreu, ele veio a falecer. Então o processo só foi piorando. Mas Jesus chegou. O sim chegou. Aleluia. E vai chegar para você também. Mas para isso é necessário que você creia. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus. Não deixe de crer, não deixe de crer, não deixe de confiar no Senhor. Aleluia, Jesus, porque Ele vai chegar. Ainda que as coisas possam estar piorando, ainda que Ele esteja dizendo, ainda não é o momento, eu ainda não vou chegar, ainda que está apertando, ainda que está difícil, ainda que está doendo. Ele diz que não vai chegar agora, mas ele vai chegar no momento certo, na hora certa, o Senhor vai chegar. Somente creia, pois ele vai chegar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E ali o Senhor Jesus fala, né? Tirai a pedra. E ele levanta os olhos para o céu. Aleluia. E diz em alta voz, Lázaro, vem para fora. E aquele que estava morto reviveu. O sim chegou. O não doeu.
O não doeu naquele momento, porque a expectativa era receber o sim logo, mas foi não no início. Mas o processo foi piorando. Lázaro morre, mas o sim chegou. E quando Jesus chega com o sim, é só bênção, é só vitória. Então entenda que o não será necessário. Em alguns momentos será necessário. Mas não deixe que isso venha te abalar. Não deixe que isso venha te entristecer. Continue crendo para que você veja a glória de Deus. Amém? Vou orar pela sua vida. Pai, nesse momento eu oro, Jesus, por cada vida, Senhor. Por cada um que vai assistir essa mensagem. Por cada um que tem olhado ali os vídeos no canal Unidas pela Fé. Que o Senhor alcance vidas, famílias, lares. Que o Senhor continue abençoando, meu Pai, a cada uma das ministras, a cada uma que louva, a cada uma que tem semeado, Senhor, fazendo a Tua obra através desse canal. Senhor, abençoe a vida da irmã Cássia, que está à frente desse trabalho. Senhor, continue nos abençoando. Continua, Senhor, conosco, que nós possamos crer, Senhor, que ainda que o não possa machucar, ainda que o não possa ser triste quando recebido, mas que nós possamos continuar firmes, crendo, Senhor, que o sim chega. Mas não é no nosso tempo, é no seu, meu Pai. Que nós venhamos continuar crendo, Senhor, que quando o Senhor vem, o milagre é ainda maior. Porque o Senhor é Deus de já, mas o Senhor também é Deus que diz, opa, espera com paciência, que eu estou vendo, eu estou chegando. Aleluia, Jesus. Que o Senhor abençoe, meu Pai, a cada vida, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amém, Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. E somente creia. Creia, porque se você crer, você verá a glória de Deus. Amém?